e o Muzambinho.com veio conferir um pouquinho dos bastidores do Festival Gastronômico. Convidamos um dos mais talentosos chefs, o chefe Edson Poiati, para dar dicas das apresentações dos pratos. Quando falamos em culinária, o sabor não pode ficar de fora. Seja muito bem-vindo, chefe Edson. Qual que é a expectativa dos pratos que serão montados, de toda essa estrutura que está vindo aí para atender aos degustadores da boa culinária? A gente já está chegando ao final, né, das visitas. Eu pude visitar cada um nas suas cozinhas, nas suas casas. Eles estão super empolgados, super dedicados, interessados em participar. Um pouco de apreensão é natural, porque é primeiro. Eu acho que todo primeiro evento a gente fica mesmo apreensivo, não sabe o que é, como é que é e o que vai acontecer. Mas tem que ter o primeiro. Eu acho que eles estão super empolgados, estão se dedicando ao máximo, não estão medindo esforços nenhum para estar fazendo o melhor que eles podem, dentro do que eles já têm de estrutura, para fazer um evento super bacana aqui para a cidade. E eu tenho quase que 100% de certeza que a comunidade vai ficar muito surpresa quando verem o que esses restaurantes vão apresentar para esse evento agora, para esse primeiro evento. E isso é, sem sombra de dúvida, ótimo para a cidade, né, para a economia. E além do que, além de nós estarmos vivendo numa cidade como Muzambinho, ainda podemos aí degustar da boa culinária que você tão prontamente veio aí para poder auxiliar, para poder estimular e poder criar esse laço, né, entre quem gosta e aprecia a boa culinária e também com os nossos comércios aqui. Então vamos aproveitar e já vamos fazer um convite? Pois é, eu falo, só até complementando essa questão, Muzambinho está numa região muito estratégica, comercialmente falando, né? Ao contrário de algumas cidades do estado, que estão um pouco mais afastadas dos grandes centros. O que significa isso? Quando você está perto de um grande centro como São Paulo, que também aprecia uma culinária muito boa, que aliás eu falo que talvez São Paulo não tenha uma identidade culinária única, mas ele tem as melhores culinárias de todo canto do mundo, inclusive mineira. Se você quiser comer uma boa comida mineira, você come em São Paulo também. Então, assim, mas a cozinha mineira tem uma identidade muito forte e ela é muito apreciada por todos, e principalmente pelos paulistas. E eu vejo que esta questão da localização territorial, né, de estarem tão próximos a São Paulo, é uma grande oportunidade de se criar esse hábito, né, dos eventos gastronômicos, de criarem pratos bacanas, restaurantes legais. Acho que isso vai provocar também a construção e aumento e criação de hotéis, de meios de hospedagens. Isso tudo vai trazendo o turismo para cá. É preciso pensar, principalmente agora nesse pós-pandemia, na questão de turismo, do turismo gastronômico e turismo rural também, que eu acho que vocês têm uma área rural, uma das mais lindas do estado. Porque a região da Mantiqueira, na minha opinião, é uma das mais lindas. A Mantiqueira e o Espinhaço são os dois lugares ícones que a gente tem em termos de natureza, né? E aqui pode-se criar roteiros, principalmente relacionados ao café, relacionados a algumas culturas locais, de criar-se aí o hábito do turismo rural, do turismo gastronômico, de ter bom estabelecimento, e isso aí sim atrair turismo de fora, que pode começar com turismo nacional, e daí a pouco a gente está tendo pessoas de fora do país também visitando a comunidade. Precisa ter esse olhar. Esse evento ele começa pequenininho, começa interno, mas daqui a um tempo ele pode se tornar um evento de porte até internacional. Precisa acreditar, investir e realmente participar. E aí não somente os empresários, mas a comunidade, de um modo geral, precisa apoiar isso também, né? Na verdade, juntos, todos somos muito mais fortes. Esse é um lema que a gente carrega, inclusive, pela frente da gastronomia mineira, que a gente participa. Porque quanto mais a gente se unir, mais forte a gente vai ficar, mais barulho a gente vai fazer com relação à nossa cultura alimentar, os nossos produtos. E com certeza a gente vai ter mais um retorno financeiro em função do turismo. E além de tudo isso, eu acho que a motivação dos futuros chefes que estão por aí, a partir do momento que eles passam a participar desse processo, a gente tem essa valorização da cultura, a gente tem a valorização do ecoturismo, como você tem dito agora, a questão da culinária local, tradicional, porque a gente sabe que a cozinha é o melhor lugar da casa, né? Mineiro só resolve as coisas da cozinha. E ao mesmo tempo, a gente faz aí o estímulo para poder encontrar
futuros talentos que estão aí distribuídos na cidade. Nestes 35 anos de atuação na rede hoteleira e gastronômica, qual a importância da culinária para a economia dos municípios? A gastronomia, eu costumo dizer que ela é âncora em qualquer lugar, né? Como é no shopping, como é em todos os lugares que a gente vai. Se não tiver uma boa gastronomia, a roda não gira, né? A roda da economia, que eu costumo dizer. Ela consegue reverberar aí dentro da economia todo do campo à mesa, né? Então todo esse processo de produção até chegar na mesa do cliente, ela move essa roda da economia. Então eu acho que assim, ter uma boa gastronomia na cidade que retrate, por exemplo, a sua cultura local, que retrate a agricultura familiar, que retrate modos de fazer também que estão relacionados a culturas e costumes, né? Então isso é muito legal, né, evidenciar, porque todo turista que chega na cidade, ele quer ver o que tem de diferente na cidade, quais são as comidas mais típicas, né? Quais são os ingredientes mais utilizados. Algumas cidades têm uma tendência para quitanda, outros têm tendências para comida de quintal, né? Que a cozinha mineira tem essas duas vertentes, né? Da cozinha de quintal e da cozinha de tropeiro. Enfim, a gente tem história demais, a nossa cultura alimentar é recheada de história, então as nossas receitas são hereditárias, né? A gente tem caderno de receitas das avós, dos bisavós, a gente tem que trazer isso para a atualidade, entendeu? Sem estar sempre atento à tradição, sem perder essa questão também da contemporaneidade, que ela é importante para as pessoas também. Tem gente que gosta de ver o que tem de novidade, o que vocês estão construindo de novo. Então a contemporaneidade ela vem junto com a tradição também, né? É através da tradição que a gente cria coisas inovadoras, que a gente cria situações. Então é uma forte, a gastronomia eu digo que é uma âncora, né, da economia, porque se a gastronomia vai bem, a economia local também vai, com certeza. E aproveitando essa brecha, falando de tradição, falando de culinária, como que tem sido esse processo de organização no sentido de atrelar os pratos a essa comemoração de Minas Gerais e de Muzambinho? Pois é, Minas Gerais está fazendo 300 anos agora em dezembro de sua emancipação e, coincidentemente, 140 anos de Muzambinho, né? Então, a temática que a gente passou para eles foi realmente pensar nesse modo de fazer, nessas receitas e principalmente nos ingredientes locais, que é uma tendência mundial que se consuma ingredientes locais, exatamente voltando a falar sobre a questão da economia, né? Então, o que acontece? Cada estabelecimento, dentro das suas especialidades, pensaram em ingredientes e pratos e a gente trouxe algumas fusões, algumas técnicas internacionais que de fato estão saindo iguarias assim incríveis, inéditas, que eu tenho certeza que a comunidade vai se deliciar demais, viu? Tem muita coisa bacana surgindo aí. Pratos com nomes internacionais, mas com técnicas, com técnicas internacionais, mas com ingredientes locais. E vai ser, assim, muito legal, tá muito bacana. É muito interessante também quando a gente vê você falar esse entusiasmo, essa paixão pela culinária, embora a gente, quando lê sua biografia, vê que você é administrador de empresas, atuou na rede hoteleira. De onde surgiu essa vontade, essa habilidade, esse dom pela cozinha? Ixi, tem algum tempo. Eu comecei a carreira com 17 anos, né, fazendo um curso do Senac de qualificação profissional de gastronomia. E daí eu apanhei assim, realmente gosto e paixão pela coisa, né? Porque é muito legal a gente ver o tanto que se movimenta de pessoas, e como é bom comer bem, né? E como é bom você conhecer culturas diferentes. Aliás, eu falo muito com os meus alunos que se você quiser conhecer um povo, veja o que ele come, que aí você vai conhecer tranquilamente, né? Você vai entender quem são aquelas pessoas através do que elas comem e a forma com que elas comem, né? Então você vai nos indígenas, você vê o que a cultura alimentar deles como é, você vai... Poxa, Minas Gerais tem 853 municípios, é um estado super enorme. Se você dividir as regiões, nós temos quase todos os biomas aqui dentro do estado. E em cada bioma você tem uma infinidade de ingredientes que são oferecidos pela natureza. E agregados a isso, nós temos assim as etnias, né, as influências étnicas
que sejam elas estrangeiras, né, como tem Portugal, Itália, árabe, a gente tem muitas influências estrangeiras e além das indígenas e africanas. Isso tudo junto, cara, gera umas culturas muito interessantes e muito diferentes em cada bioma, em cada região dessas de Minas. Então isso é muito legal, isso faz a gente ter uma riqueza não só de ingredientes, mas de culturas, de modo de fazer. E isso me encantou desde lá dos 17 anos de idade, né? Então, enfim, a partir daí eu me envolvi diretamente com a hotelaria, né? Fiquei 28 anos no Hotel Escola Grogotó, onde saíram grandes profissionais para o mundo todo, né? O mundo inteiro tem alunos formados pelo Grogotó, foram mais de 40 anos que ele formou alunos lá. Enfim, eu fiz parte de uma boa história, pelo menos da metade da história do Grogotó eu estive presente, então, e como professor também, como sigo até hoje. E hoje eu estou com uma empreitada nova, que é um curso superior, né, que eu montei em Belo Horizonte, no Centro Universitário UNA. E a gente está lá com super avaliação e formando mais turmas legais aí desde 2014. A culinária, quando a gente discute as questões financeiras e as questões da economia, é indiscutível não falar da economia circular, né? Que a gente vê aí essa ligação entre os donos dos restaurantes e aquelas pessoas que estão aí no dia a dia, na agricultura, abastecendo esses restaurantes, principalmente nas cidades mineiras, nos pequenos municípios. Como que os restaurantes em Muzambinho estão se preparando para esse festival? Eu tenho provocado eles muito sobre isso. Aqui, procure ver o que você tem no local, quais são os ingredientes legais que a gente tem. Hoje você tem produção de cogumelos perto, você tem produções de tomate, de verduras, de hortaliças. Muitas das vezes a gente vai buscar longe aquilo que pode estar bem perto de você. Então, cada vez mais é uma tendência mundial em que os empresários do ramo da restauração precisam, de fato, buscar a comprar localmente, né? Ver o que se produz ali na região, no entorno. Se não tem na cidade que você está, dê uma olhada na cidade vizinha, que pode ser que na cidade vizinha você encontre, enfim. Tem que provocar esse exercício de aproximar o produtor da ponta, porque isso também estimula ele a continuar fazendo o trabalho que ele faz. Muitas das vezes o produtor é muito desvalorizado, quando tem os atravessadores que às vezes compram muito barato deles e eles não têm um retorno financeiro. Então, assim, quando você consegue encurtar esse caminho e ele vê o que você está fazendo com o produto que ele cuida tanto lá no campo, isso é muito legal. Eu sei que aqui em Muzambinho tem uma feira, a gente já está conversando até com a Associação Comercial e Industrial para tentar fazer uma feira mais voltada para esses empresários também, para que a gente comece a ter esse movimento, né, de proximidade entre produtor e os restaurantes em cima, né? Não só restaurantes, mas bares, lanchonetes, todo o segmento de alimentação, né? Quem não quer ser uma referência em turismo gastronômico, né? Há 23 anos atrás eu ajudei a iniciar o Festival de Tiradentes, que hoje é o Fartura. Está lá com 23 anos e hoje Tiradentes é um polo gastronômico, né? As pessoas já reconhecem como um polo gastronômico internacional, diga-se de passagem. Minas é isso, Minas é comida, é cultura, é 300 anos de história e que a gente tem que começar a construir os 300 anos futuros, com essa geração toda aí que você está falando, né? Trazer também um pouco de contemporaneidade nos nossos pratos. A gente sabe já que os nossos pratos tradicionais são famosíssimos, né? Quem vem aqui quer comer um pão de queijo, um tropeiro, um frango com quiabo, um frango ao molho pardo, enfim. Mas a gente precisa pensar também em pratos contemporâneos, em pratos mais modernos, utilizando essa gama de ingredientes que a gente tem nos nossos territórios aqui. Então fica aí o nosso agradecimento, tá? O nosso desejo de boa sorte e êxito na sua atuação profissional. E fica aí também o nosso convite, né, para o Festival Gastronômico de Muzambinho e para acessar o nosso conteúdo do muzambinho.com.